Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje eu irei resolver dois exemplos envolvendo frações nas equações do segundo grau, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross. Então vamos lá. Nosso primeiro exemplo trata de uma equação aonde eu tenho fração. Bom, eu posso aplicar o MMC porque toda vez que eu tenho denominador diferente, eu preciso aplicar o MMC. Eu vou dar uma dica agora, eu posso fazer de uma maneira mais rápida, mas também usando o MMC. Eu vou resolver primeiro esta parte aqui, deixando igualzinho o que eu tenho no meu segundo membro. Faço o MMC desta parte aqui, que vai dar 15. É só eu fazer a decomposição. No nosso caso aqui nem é necessário, porque 5 é só dividido por 5 e 3 por 3. Basta eu multiplicar os dois valores. Agora, para simplificar o meu cálculo, basta eu multiplicar o 3 pelo x ao quadrado e o 5 pelo x. Ficando assim, 3x ao quadrado menos 5x. Logo, eu já tenho agora denominador igual dos dois lados da minha igualdade. Eu posso pensar desta forma também. Se este 15 está aqui dividindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, eu posso escrever novamente o que eu tenho ali. Vou escrever o 2. O 15 está dividindo, passa multiplicando para cá. Divido isso por 15. E agora, aqui eu posso simplificar. Sobrando assim, deste lado da igualdade, no segundo membro, apenas o 2. E para lembrar vocês, né, para não esquecer, toda equação do segundo grau eu tenho que igualar ela a zero. Então, eu vou pegar este 2 que está do outro lado da igualdade, que está somando desse lado, vem para cá, subtraindo. Logo, eu já tenho a equação formada na forma correta que ela precisa ser apresentada. Então, eu posso identificar o meu A, o meu B e o meu C. O meu A, neste caso aqui, é o 3, porque é sempre o número que eu tenho na frente do x ao quadrado. O meu B é o menos 5 e o meu C é o menos 2. Aplicando a Bhaskara, eu terei menos da fórmula, menos o meu B, que é menos 5, mais ou menos, abro a raiz quadrada, o meu B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o meu C. Fecho a raiz. Tudo isso sobre 2A. Agora eu vou efetuar as multiplicações, regra de sinais e tudo mais. Aqui o 5 vai ficar positivo, mais ou menos, vou trabalhar dentro da minha raiz. Menos 5 ao quadrado é 25. Aqui eu faço a regrinha de sinais, que vai dar positivo. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 2 vezes 3, 6. No momento que eu faço esse somatório aqui, vai dar 49. Agora eu já sei que aqui é 49, então eu vou fazer o seguinte. Raiz quadrada de 49, 7, sobre 6. Logo eu terei aqui o meu x, uma linha, e o meu x, duas linhas. Eu vou utilizar o positivo primeiro. Então, vai ficar 5 mais 7 sobre 6. E nos x duas linhas, eu vou utilizar o negativo. Fazendo esse somatório, vai dar 12. 12 dividido por 6, 2. Fazendo esse somatório aqui, vai dar menos 2 sobre 6. Vocês aprenderam que toda vez que eu tenho fração, eu tenho que simplificar. Ambos são divisíveis por 2. Logo, eu terei aqui uma fração de menos 1/3. Está pronta a minha continha. Está aqui o meu resultado e as raízes da minha equação. No entanto, eu posso simplificar o meu cálculo e usar o produto. Como eu poderia fazer? Eu vou pegar esta equação aqui, que eu já reduzi ela, que seria 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. E eu vou identificar agora quem é o meu produto e quem é a minha soma. Lembrando que a soma é sempre o inverso de B e o meu produto aqui é A vezes C. Esta é a técnica que eu utilizo.
Então, eu tenho que se aqui é menos b, logo a soma será 5, porque o inverso de menos 5 é 5, ou menos com menos mais. E o meu produto será a multiplicação do meu A com o meu C. Então, eu sei que aqui o produto desta minha equação vai dar menos 6. Como fazer agora? Sempre eu começo pelo produto. Então, eu sei que a multiplicação de dois números precisa finalizar em menos 6. E que a soma destes mesmos números precisa dar 5. Então, eu preciso ir fazendo tentativas, daquela maneira que eu já mostrei num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card o link deste vídeo. Eu sei que 1 vezes 6 dá 6, que 2 vezes 3 também dá 6. Só tem um detalhe, este meu 6 é negativo. Por isso, um dos dois valores precisa dar negativo. Mas antes de eu pensar em quem vai ser negativo, eu vou pensar aqui na soma. Então, eu vou pegar estes mesmos números e vou somar. 6 mais 1 não é 5, é 7. Logo, eu já sei que o número negativo que eu tenho que ter aqui será o 1. Por quê? Menos 1 com mais 6, 5. Já encontrei as raízes, supostamente, dessa minha equação. Porque sempre lá no finalzinho, quando eu encontrar o meu x uma linha e o meu x duas linhas, eu preciso dividir ambos pelo A. Sempre eu preciso fazer isso. Por quê? Para não trabalhar com frações já agora aqui na hora de procurar estas raízes da minha equação. Então, para simplificar o cálculo, eu efetuo esta multiplicação e aqui no final eu vou dividir o meu x uma linha e o meu x duas linhas pelo A. Então, agora eu já achei as minhas raízes. Basta eu fazer a prova real aqui, ó. Menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 1 mais 6, 5. Esta daqui não me interessa, porque 2 mais 3 dá 5. Mas um deles precisa dar negativo. Se o 2 fosse negativo, ó, daria 1. Se o 3 fosse negativo, daria menos 1. Logo, isto daqui não serve. A única opção que eu tenho é o 1 e o 6. E agora eu vou fazer essa substituição aqui. Aqui eu achei menos 1 numa das raízes e na outra eu achei 6. Daí eu tenho que lembrar que quando eu tenho fração eu tenho que simplificar, se possível. Aqui eu não tenho como simplificar, a única coisa eu vou botar este sinal comum aos dois números. Já encerrei o x uma linha. E o meu x duas linhas, 6 dividido por 3, 2. Chegando assim ao mesmo resultado que eu tenho aqui aplicando a Bhaskara. Então, eu tenho a opção de escolha de fazer pela Bhaskara ou pela soma e o produto, ok? Continuando, então, o nosso segundo exemplo, trata de fração também. Mas antes de iniciar, se este vídeo aqui está sendo útil para você, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar com seus amigos, ok? Bom, o que eu preciso fazer aqui para resolver isso? Novamente, eu preciso lembrar que eu tenho uma igualdade entre duas frações e este número que está aqui deste lado, no primeiro membro, dividindo, ele vem para cá multiplicando. Da mesma forma, o x mais 3. Então, eu vou obter uma multiplicação onde eu posso usar o produto notável ou eu posso utilizar o chuveirinho. Porque toda vez que eu tenho uma multiplicação, onde eu tenho uma soma de dois termos ou uma subtração, eu preciso fazer o chuveirinho. Agora eu já tenho aqui escrito em linha, já eliminei meu denominador de uma forma bem simples e eu vou efetuar o meu chuveirinho. Onde eu multiplico x vezes x, que eu vou ter x ao quadrado, x vezes 3, 3x. Agora aqui, ó, 3 vezes x, 3x. Aqui eu não preciso me preocupar tanto com os sinais, porque ambos são positivos. E eu vou multiplicar o 3 pelo 3, que vai dar 9. Agora aqui eu já tenho que tomar um cuidado maior, porque eu tenho um negativo e um positivo. Então eu tenho que tomar esse cuidado. X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes mais 1, x. Menos 1 vezes 3x, menos com mais, menos 3x. Menos com mais, menos 1 vezes 1,
1. Agora eu já tenho tudo multiplicado, basta eu agora somar os termos que eu tenho de comum entre eles. Então, aqui nesse primeiro membro eu tenho os 3x, então já vou reduzindo isso. 3 bala com 3 bala, 6 bala. Da mesma forma eu vou fazer deste lado aqui, ó. Eu tenho 3x ao quadrado, eu vou repetir porque eu não tenho semelhante com ele, menos 3x com mais x, menos 2x, menos 1. Agora eu posso escolher de que forma eu vou fazer. Outra dica que eu dou para vocês. Como este número aqui é maior do que este, logo o mais interessante é eu levar tudo isso daqui para o segundo membro e igualando a zero. Trazendo então toda essa equação que eu tenho deste lado da igualdade, passando para o segundo, eu vou obter o seguinte resultado. Tá aqui positivo, vem para cá negativo. Tá positivo, vem negativo. Tudo vem negativo. Inverte, igual a zero. Então, sempre quando passa a igualdade, a minha operação inverte. Agora aqui, novamente, eu vou juntar os meus termos semelhantes. Se eu tenho 3 balas de coco e como uma, eu fico com 2 balas de coco. Aqui eu tenho menos 2 com menos 6x, menos 8x. Sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Aqui eu tenho menos 1 com menos 9, menos 10. Tá aqui a minha equação. Agora eu vou dar outra dica para vocês. Toda vez que eu tenho termo comum dentro da minha equação, eu posso botar este termo comum em evidência. De que forma? Eu tenho comum aqui no x ao quadrado, no x e no termo independente, 2. Então, basta eu dividir toda esta equação por 2, simplificando assim o meu cálculo. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x ao quadrado, menos 8 dividido por 2, 4. Repito o x. 10 dividido por 2, 5. Tudo isso igual a zero. Eu reduzi estes meus números, simplifiquei eles utilizando o fator comum que eu tenho em todos estes termos. Agora eu vou identificar os meus coeficientes, o meu A, o meu B e o meu C. O meu A aqui, não esquecendo que é o número que eu tenho aqui na frente, que é o 1. O meu B é o número que eu tenho, inclusive com o sinal. E o meu C é o termo independente. Aplicando a Bhaskara aqui, eu terei que x é igual a menos b, o meu b é negativo, mais ou menos, abro a raiz quadrada, o b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Fecho a raiz. Tudo isso sobre 2a. Vou reduzir isso daqui. Aqui vai ficar positivo, porque menos com menos mais ou menos, abro a raiz. Menos 4 ao quadrado, 16. Não esqueçam de fazer a regra de sinais. Menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20. Sobre 2. 4, mais ou menos. Aqui eu tenho que 16 mais 20 é 36. A raiz quadrada de 36 é 6, sobre 2. Agora eu vou encontrar o meu x uma linha e o meu x duas linhas. Utilizando no primeiro o positivo e no meu segundo eu vou utilizar o negativo. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Já simplifiquei. 4 menos 6, menos 2, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Chegando assim ao resultado da minha equação. Isto utilizando Bhaskara. Mas eu poderia utilizar a soma e o produto de uma forma bem simples. Lembrando que a minha soma é menos b e o meu produto é a vezes c. E o meu x uma linha e x duas linhas eu sempre preciso dividir por a. A minha soma tem que dar 4. E o meu produto, menos 5. Por quê? Porque aqui eu tenho 1. 1 vezes menos 5, menos 5. Quais os números que multiplicados me resultam em menos 5 e somados me resultam em 4? Novamente eu vou fazer aquele teste. Então eu sei
que 1 vezes 5 é 5. Agora, daqui eu já vou pular para que número? Eu não tenho outra opção, porque a única multiplicação que dá exata é 1 vezes 5. Então, eu já encontrei as raízes da minha equação. Eu não tenho outra tentativa. A diferença vai ser no somatório. Por exemplo, se eu somar 1 mais 5, porque um deles precisa ser negativo aqui, ó. Ou 1 ou 5. 1 mais 5 daria 6. Agora, menos 1 mais 5 daria 4. Logo, o meu 1 é o negativo e o 5 é o positivo. Fazendo a provinha real, já sei as minhas raízes, menos 1 e 5. Sei entre aspas, porque toda vez que eu faço o produto e a soma, eu preciso dividir este valor aqui sempre pelo A. E o meu A, neste caso, é 1. Então, aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho 5. Logo, menos 1 dividido por 1, menos 1. 5 dividido por 1, 5. Chegando assim às raízes da minha equação, que são exatamente iguais àquelas que eu fiz pela Bhaskara. E não é coincidência, precisa dar igual, porque se não desse igual, alguma coisa estaria errado, certo? Então, por hoje seria isto. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque no próximo vídeo eu irei resolver uma questão envolvendo a geometria plana, o cálculo de área, ok? Um abraço e até lá!